Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado a ouvir estas conversas. A conversa de hoje tem o patrocínio da Minami Morepa, uma marca de produtos da Nestlé que apostou em criar suplementos ricos em ômega 3. Esta marca tem 2 suplementos para adultos e um suplemento para as crianças. A Nestlé tem vindo cada vez mais a desenvolver produtos para melhorar a saúde dos portugueses e estes produtos foram feitos a pensar no bem-estar familiar. São suplementos de ômega 3, onde através de vários estudos sabemos que está comprovado que o ômega 3 melhora o nível de empatia, da cognição e toda a parte cardiovascular. E tudo isto será certamente um impulsionador de um melhor bem-estar. Obrigada, Nestlé, por serem uma empresa que, através do patrocínio deste episódio, mostram que não só se preocupam com as pessoas, mas com o bem-estar familiar. E quero agradecer mesmo muito, porque de facto para este projeto é um elogio enorme e é assim uma alavanca também que acreditamos muito grande ter uma marca como a Nestlé a querer fazer parte e de alguma forma a ser colo de quem nos ouve. Muito, muito obrigada. Convido todos depois também a verem mais sobre estes produtos no site e a perceberem melhor o que é que cada um faz, tanto nos adultos como depois nas crianças. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Ticas. Por estares cá hoje, por teres aceito o convite, em dar a voz também por tanta coisa, para além de já teres partilhado na página de A Tua Mente um bocadinho da tua experiência. Obrigada por agora aqui de viva voz, sem ser só a escrever, que é assim um passo maior, partilhares um bocadinho de ti para seres colo de quem nos ouve. Obrigada, Ticas. Estou mesmo muito contente. Como já tinha dito, eu sigo as páginas com graça há muito tempo e acho que é mesmo importante também darmos voz, porque só por palavras parece que fica muito por dizer ainda e, portanto, estou muito contente de estar aqui. Obrigada, eu. Boa. Vamos assim começar, como sempre, pela infância. Como é que foi a tua infância, Maria? Tica, a minha infância foi muito engraçada, porque quando os meus pais casaram, foram viver para uma casa que tinham reconstruído numa aldeia que é Ordins, ao pé de Penafiel, portanto que era a nossa casa de campo. Então a minha infância foi passada no campo, eu nem sequer chave de casa tinha. A casa estava aberta, eu só percebi o conceito de chave de casa muito tarde. e por isso foi muito engraçada. A nossa casa era enorme, piscina, com carros de bois a passar à porta, mesmo muito engraçado, por isso foi mesmo tranquilo. Claro que era sempre difícil depois a mãe e o pai de nos levarem aquelas festas de crianças ao fim de semana ao Porto, porque nós fazíamos a vida toda no Porto, mas íamos e vínhamos todos os dias. E às 5 da manhã já estavas vestida, não era? Ainda de noite. Acordava-me e eu achava que era para ir, nem estava nem aí, completamente sonâmbula, pronta para ir para a escola, e a acordar a minha irmã a dizer: não, Maria, ainda temos um bocadinho para dormir, mas sim. E por isso, com esses horários que nós tínhamos de acordar muito cedo para ir para o Porto, porque apagávamos um bocado de trânsito também, mas lá está, foi uma infância mesmo muito gira, muito gira. Depois os primos também iam para lá, que a casa grande da família era lá ao lado, do outro lado da rua, por isso aos fins de semana os primos iam todos para lá e fazíamos aquilo que queríamos, era ótimo. E foi leve, foi fácil, entre escola, amigos, foi sempre tudo tranquilo? Sim, eu acho que só me comecei a perceber mais assim, quando tinha 8, 9 anos, porque lá está, eu queria estar com os meus amigos no Porto e a mãe não me levava às festas ao Porto ao fim de semana porque estávamos ali.
E aí às vezes gostava um bocadinho, depois na adolescência os meus tios a certa altura ainda me chamavam a adolescente revoltada, porque eu queria estar no Porto com os meus amigos e aquilo era uma seca, a certa altura. Então, aquilo era uma pasmaceira que não passava nada, e por isso eu queria estar com os meus amigos. Mas hoje em dia dou imenso valor e cada vez que lá vou é assim mesmo para descarregar e estar no campo, que é mesmo longe de tudo e de todos, e sabe mesmo bem. E houve aí um marco na adolescência. Foi quando o pai e a mãe se separaram. Foi um bocadinho difícil e eu acho que comecei a perceber uns tempos antes do que é que estava a acontecer, porque uma pessoa vai reparando, os gestos não são os mesmos, a forma como se fala. Eu percebi que havia muita coisa ali que não estava a funcionar e houve muitas noites também que acordei com discussões e até às vezes durante o dia estava a tentar disfarçar com os meus irmãos, pôr a televisão aos altos berros, qualquer coisa, e comecei a perceber que aquilo estava bastante tremido. E entretanto, quando a mãe decidiu sair de casa connosco, disse-nos que era por 15 dias. Eu acho que estes últimos 15 anos foram os 15 dias mais longos da minha vida, porque acabamos por nunca voltar e aí sim, começou uma fase muito dura. Foi duro Muito. terem largado tudo. Como é que foi? Tu lembras-te de... Como se fosse ontem, dicas. Tudo. Cada palavra, cada movimento da minha mãe pedir ajuda para explicar aos meus irmãos o que é que estava a passar. Porque lá está, eram para ser só 15 dias. E a mãe disse, vamos para o Porto, para a casa dos avós, que é para... Disse-me a mim que era para ver se a coisa funcionava. E aos meus irmãos dizíamos que era porque a escola ia começar e era para adaptar e para não acordarmos tão cedo. Por isso aquilo estava tudo meio instável, não sabíamos bem o que é que estava a acontecer. No meio disso morreu a minha avó, a mãe do meu pai, no meio dessa transição, e por isso aí começou o descalabro total, que nunca mais voltámos. E de repente a minha mãe a pedir-me ajuda também para explicar a certa altura aos meus irmãos o que é que estava a passar. No meio disso houve imensas promessas de volta, de ida e volta. Antes até de sairmos de casa, os meus pais disseram, tipo, vamos-nos parar. Passado 2 horas aparecem e digam, afinal não. E eu assim, amigos, a certa altura tem de se decidir o que é que vão fazer. Que idade é que tinhas? Eu estava a passar para o 12º ano, portanto 16, 17 por aí. E de repente começa a adulta, porque os meus irmãos são muito pequeninos. O meu irmão tinha 10 anos, a Matilde tinha menos 3 que eu, portanto estava por ali. E lá está, e aí começou um bocadinho a luta, porque depois os pais nunca mais tiveram uma boa relação. E eu estava ali um bocadinho no meio e armei-me um bocadinho em super mulher e de aguentares tudo? Sim, tudo. Tudo, porque depois a certa altura o meu pai olhava para mim e via a minha mãe. Então achava que me podia dizer as coisas a mim que queria dizer à minha mãe, mas como a minha mãe não lhe falava, dizia-me a mim. E foi muito duro, tive N discussões com o meu pai, entramos ali numa luta aos dois, e eu entretanto entrei na faculdade e fui para Lisboa e eu achei, ok, agora que eu vou largar isto tudo, vou viver a minha vida, vai ser ótimo. Só que não, os problemas não ficam em Pombal, os problemas vão até Lisboa se for preciso. E por isso, a certa altura, estava a tentar acalmar as coisas no Porto enquanto estava em Lisboa, na faculdade, que é aquela transição de passar da secundária para a faculdade, as primeiras negativas que se tem na vida, aqueles 4 que ninguém sabe onde é que aparecem, que nunca se teve na vida. E por isso foi um ano muito duro, com o meu pai principalmente, porque tínhamos discussões enormes. E acho que se não fosse pelos meus irmãos, até a certa altura teria cortado relações com o meu pai, porque estava mesmo muito duro. Porque se mistura muita coisa e vocês, enquanto filhos, acabam por ir no meio. Sim, e eu queria muito proteger os meus irmãos. Eu não queria que eles ouvissem aquilo, não queria que eles soubessem certas coisas. E portanto, pus uma capa atrás de mim, foi assim, para trás de mim ninguém passa. Seja quem for. O meu pai ouve-me imensas vezes assim, agora está armada em bombeira dos seus irmãos e é advogada de defesa, e eu, todos os dias da minha vida, vou ser assim, com eles. Depois os meus irmãos ninguém passa. E sei que depois, a certa altura, com o crescimento deles, foram-se começando a perceber de algumas coisas em que já era um bocado tarde para eu proteger, e a certa altura tinha de os deixar perceber.
E foi duríssimo, duríssimo. Porque eu a ver a cara de desilusão na cara deles e o triste que eles estavam, e depois de olharem para mim a dizer assim, como assim estava-se tudo a passar e ninguém nos disse nada. E na altura foi... achava eu que o estava a proteger, mas se calhar devia-os ter preparado um bocadinho melhor, não ter sido tudo um rombo, mas lá está, é aquele instinto natural em que para os meus irmãos não. Mas uma carga muito grande. Eras uma miúda Sim, com 18 anos. sim. Nunca cedias? Eras sempre forte ou tinhas também os teus momentos de... Tinha muitos meus momentos, mas muito sozinha. Muito sozinha escrevia muito, mas lá está, a certa altura zanguei-me também com a escrita, porque a escrita não me estava a ajudar. Não me estava a resolver. Eu fazia muitas perguntas e não tinha respostas. Porque mesmo com os meus amigos, lembro perfeitamente uma amiga minha me ter perguntado assim, mas ouvi dizer que se alguém da tua família se está a separar, e eu levantei a mão assim, são os meus pais. E ela, como assim, não disseste nada? E eu assim, não, está tudo bem, bola para a frente. Nunca, e escondi muito, tipo, engoli tudo. Está tudo bem, Que não estava. está tudo péssimo, Está tudo não péssimo. é? Está um caos, porque era muito agressivo, mesmo com o meu pai foi muito duro mesmo. E os estudos, conseguias ir mantendo a tua vida no meio desse caos todo? Sim, eu de Lisboa então foi como eu costumo dizer, o meu Erasmus. Mas mesmo assim eu estudei, estava tudo, e no fim do ano fiz 3 cadeiras. E eu virei para a minha mãe assim, mãe, o que é que se está a passar? Eu passei um atestado de estupidez a mim mesma, assim, sou burra, não sirvo para isto. Estava a estudar Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, de repente eu assim, pronto, não é isto, aquilo que eu queria a minha vida toda, tipo, eu não sou capaz. Minha mãe assim, não, mas foi passar do Porto para Lisboa, e eu assim, mãe, a gente está aqui, que veio do outro lado, de outros lados completamente diferentes, de norte a sul das ilhas, e estão a conseguir, porque é que eu não consigo? E eu depois comecei a perceber que eu estava a viver 2 vidas ao mesmo tempo, uma minha do Porto e outra minha de Lisboa, e não estava a ser compatível, na minha cabeça não estava ali. Foi muito duro mesmo, que eu, a certa altura, fazia de pombo correio, porque os meus irmãos chegaram a ter medo de falar com o meu pai, não sabiam da reação que ele ia ter, então era eu que ia pôr com os paninhos e tentar falar, e eu que, lá está. Às vezes os adultos, não é por mal, mas estão tão envolvidos, não é? Não sabem, no não divórcio deles, que não se apercebem Não. que de repente passam o divórcio deles para os filhos também. Não é? Sim, e aquilo tomou proporções até maiores, porque já não era só os meus pais, depois tinha 2 famílias muito grandes e muito fervorosas dos 2 lados, a defender cada um os seus, e nós em modo ping-pong, que é ouvir umas coisas de um lado, ouvir outras coisas do outro, e ter de no fim do dia dizer, ninguém sabe o que é que se passa aqui dentro, ninguém sabe o que é que nós os 3 passamos, ninguém faz a mínima ideia. Ninguém foi sabendo. Foram sabendo, mas eu acho que nós também fomos tentando. Eu, pelo menos, foi de género, isto é uma parte da minha vida, a outra vou tentar vivê-la. E nem que seja ir para a escola, estava com os meus amigos e tudo mais, estava tudo bem. Depois sabia que quando chegasse a casa vinha o drama, vinha o problema, porque era preciso falar com o pai, era preciso fim de semana, era preciso não sei o quê. Portanto, eu sei que isto depois vai acontecer. E a certa altura havia coisas que o meu pai dizia, tipo, estapafúrdias, nós nos ríamos, porque tipo, este senhor está louco, ele não me faz a mínima ideia do que é que está a fazer. Passava no Porto e nem sequer, se fosse preciso, não nos dizia. E nós víamos-lo na rua e ele dizia adeus. E nós assim, olha, depois é o vizinho da frente. E isso custava-nos imenso, porque eu tive N conversas com o meu pai em que eu só queria que ele fosse nosso pai, porque ele estava-se a esquecer disso. Ele estava tão concentrado numa guerra que tinha, porque perdeu a mulher da vida dele, por culpa dele, e não estava a saber arranjar-se. Perdeu-se completamente no caminho. Completamente. E tu sentiste, em alguma fase, que te ias perdendo? Eu? A ti? Eu não. Eu andava sempre atrás do próximo. Eu não moía nada. Ticas, o meu problema foi muito esse. Foi as coisas aconteciam e eu, vá, bora. O que é que vem a seguir? Este problema, ok, é preciso resolver. A certa altura a minha mãe estava com questões do partilha de alimentos, da pensão de alimentos, e eu, é preciso, então vá, pôr o pai em tribunal.
E eu, não sei o quê. E eu, vamos, que seja. Estive no tribunal sentada com uma juíza ao lado com o meu pai. E o meu pai perguntar-me, estamos zangados? E eu, se calhar estamos um bocadinho. E depois disso fui para uma festa de anos. Eu sabia compartimentar, só que não digeria. Não era tipo chegar ao fim do dia assim, bolas, acabei de ter este momento, que chatice. De repente ter de chegar ao ponto de pôr o meu pai em tribunal por causa de dinheiro. Foste pondo muitas capas? Muitas, sim. E ignorando o que estava mesmo lá dentro, aquilo Sim. que ias sentindo, mas era isto tem que ser feito, eu faço. Sim. As coisas aconteciam, só que eu corria mais rápido, porque ia buscar o próximo, porque eu sabia que o próximo ia acontecer. Não havia tempos calmos, era sempre umas atrás das outras. Não havia tempo em que dizer, ok, agora está tudo tranquilo. Não, aparecia sempre qualquer coisa. Quando é que acalmou? Eu digo que acho que acalmou no dia em que o meu pai morreu. Porque até aí era complexo. Porque, lá está, os meus pais continuaram-se a falar até o meu pai morrer. E ter o meu pai e a minha mãe dentro do mesmo sítio, ainda por cima tinham amigos em comum, encontrarem-se numa festa, eu saber que o meu pai e a minha mãe podiam estar no mesmo sítio, eu ficava nervosa. Assim, eles estão no mesmo metro quadrado, para dar asneira a qualquer momento. E às vezes nem dava, mas era eu tipo, eu tenho de lá estar, porque sou sempre eu que tenho de solucionar, se for preciso. E por isso acho que o acalmar dessa bolha toda foi de repente no dia em que o meu pai morreu, a minha mãe estava em casa do meu pai, sentada à mesa com os meus tios, coisa que já não acontecia há 15 anos. E era possível. E não havia problema. E por isso foi de resto. Foi aí, se bem que depois o processo da doença do pai, entre nós os dois, foi... Porque há uma dada altura em que acontece isto. Já estás isto também para quem nos ouve e não faz mal. E não conhece muito bem. Vais para Lisboa, estás na universidade, passas essa fase de adaptação e continuas em Lisboa ou vais para o Porto, para a Universidade no Porto? Eu decidi, vou pedir transferência para o Porto porque a minha família precisa de mim lá. E tocou-me imenso uma altura em que a minha mãe me disse que sentia imenso que os meus irmãos ficavam diferentes nos fins de semana a que eu ia à casa. E isso para mim, então... Porque sabia que eles estavam aflitos e se a Maria estava... Ok, assim estamos bem. Assim ninguém nos toca, assim ninguém nos faz mal. Sentes que tiveste uma responsabilidade acrescida? Sim. Que não deverias ter tido na idade em que tinhas e Sim. Com a maturidade que tinhas? Pois é isso. A minha questão era essa, a maturidade, a quantidade de coisas parvas que saíram da minha boca nessa altura. Aí sim eu estava revoltadíssima e era tudo à frente, mas era... porque tinha de ser e de repente tinha de crescer. Não tinha outra solução, tinha de ter com os meus irmãos, eles precisavam de mim e eram muito pequeninos, e para mim ainda são uma mulher e um homem de 20 anos e tal, portanto, mas para mim não são sempre os bebés, mas eu precisava de ter com eles, por isso mudei-me para o Porto, assim, eu preciso tirar um curso, não vou estar aqui a fazer 3 cadeiras por um ano e a custar-me. E também sei que é um esforço para os meus pais eu estar em Lisboa, porque precisava de pagar a casa, alimentação, viagens e tudo mais. Eu assim, pego nesse dinheiro e vou para a Católica. E foi o que eu fiz. E correu bem? Correu. Foi no meu tempo também, mas correu muito bem. Correu muito bem. Acho que a certa altura foi bom eu estar em casa. Fez-me muito bem o meu ano também de Lisboa, porque... comecei a dar valor a imensas coisas que a mãe fazia em casa, como o pôr a louça na máquina que não aparece lá milagrosamente, nem a cama feita, sabe-se lá como. Portanto, aí foi mesmo... Aí cresci como mulherzinha, de fazer o jantar. Aí eu ganhei a minha aversão à cozinha. mas hoje em dia sinto que me fez muito bem. Mas também foi bom regressar e assim, agora vamos fazer as coisas direitinhas e eu sei que estando aqui no Porto consigo fazer as duas coisas no meu tempo e portanto isto agora vai andar. E pronto, e andaram uns 4 ou 5 anos da faculdade. Que foi feito o curso. Foi feito o curso. E de repente um estágio ou já trabalho que puxou imenso por ti. Sim, eu durante o curso fiz vários estágios de verão, porque eu queria ter a mesma certeza que queria ser advogada.
não queria acabar o curso e de repente meter-me a fazer a ordem e perceber a certa altura que não gostava. Então fui fazendo. Eu acho que quanto mais ia fazendo, quase que queria que me dissessem que não, que eu queria não gostar, que era para dizer, isto é mesmo difícil, mas eu não me vejo a fazer outra coisa. Eu adorava. Fiz N estágios e houve um verão que fui fazer no escritório de um primo do meu pai, que depois abriu a porta para eu ir lá, começar lá o estágio para a ordem. E por isso lembro-me perfeitamente, acabei o curso dia 8 de fevereiro, mudei-me para Lisboa dia 11, comecei a trabalhar dia 14. Tudo assim rápido. Tudo assim, bora. E esse estágio foi tranquilo ou muito exigente? Foi tranquilo, sim, como era na altura do verão, no verão é sempre um bocadinho mais tranquilo. Os escritórios normalmente, mas foi bom, deu para também aprender que não há pessoas más também, com quem é preciso saber lidar a trabalhar, e por isso acho que nesses estágios fui aprendendo muito isso, a lidar com feitios diferentes, personalidades diferentes, de saber que ao almoço a pessoa pode estar ótima, mas de repente pode virar o boneco a qualquer momento e aquele dia está completamente destruído e portanto não vamos chatear, não vamos... E essa gestão foi muito boa, mas também trouxe coisas ótimas. Tenho um grande amigo que conheci lá e que hoje em dia continuo a dar-me lindamente com ele, falo com ele muitas vezes e por isso trouxe muitas coisas boas. Porque houve uma dada altura um sítio onde estavas a estagiar ou já a trabalhar que tu não paravas, que eram 10 horas por dia seguidos. Sim, isso foi já agora na altura do estágio para a ordem mesmo, porque eu comecei antes da ordem a estagiar, passei o verão inteiro a trabalhar e depois fizeram uma proposta para ir para outro escritório e esse aí eu sabia que ia ser duro, porque entregaram-me um cliente muito grande e eu fiquei com a gestão toda do cliente nas minhas mãos e de repente tinha de andar com aquilo para todo lado e aquilo era a minha vida, eu já sonhava com trabalho e foi aí que entraram os ataques de ansiedade? Os ataques de ansiedade eu sempre tive alguns, mas não, achava só que era nervosinho, de estar irritada porque chorava e ficava sem ar. Houve uma vez, com uma discussão com o pai, que eu fiquei sem ar, fiquei branca, a minha avó estava ao meu lado, nem sequer sabia o que é que havia de fazer. E eu lembro nunca de experimentar aquilo assim, o que é isto, o que é que se está a passar? E aí apercebi-me depois mais tarde que teria sido um ataque de ansiedade, quando com os ataques de ansiedade em casa sozinha no banho, que é supostamente o sítio onde eu é suposto estar relaxada. De repente estar a tomar banho e estar a arfar e nem sequer era do calor, era porque não conseguia respirar, quase a querer respirar para dentro de um saco, ligar para os meus amigos médicos, ninguém me atendia ao telefone e eu assim, meu Deus, o que é que se está a passar? Eu vou cair para o lado a qualquer momento e ninguém me vai encontrar. E lá está, depois fui... E nunca pensaste, e se me encontrar, encontrou-me nua? Quase isso, ainda por cima, com o rolo na cabeça, uma figura ridícula para se apresentar no hospital, mas, sim, mais isso, mas foi aí que eu comecei... A perceber que não era só nervosinho mesmo, sim, que havia qualquer coisa que de repente... Sim, com muito cansaço, porque eu muitas vezes, e lá está, como estava a viver sozinha, era com mais pessoas, mas a minha roupa não aparecia lavada, tinha de jantar e portanto muitas vezes saía do escritório, ia para casa, tomava banho, fazia o jantar e punha-me a trabalhar outra vez, muitas vezes. E mesmo lembro das primeiras férias que tirei nesse escritório, fui 15 dias para a Croácia e a meio da semana tinha 700 e-mails e eu liguei para o meu chefe assim, mas está alguma coisa a arder? Ele, se tivesses levado o computador, podias ir limpando. E eu, mas eu estou de férias. O que é isso? Ainda por cima estou a ligar porque estou preocupada. E eu, pronto, ok, obrigada. Então se está tudo bem, vemo-nos daqui a uma semana. E pronto. E desliguei. Desliguei, assim, era o que mais faltava. Agora levar com o trambolho atrás de mim, eu estou de férias. Mas hoje em dia não se respeita muito isso, pois não, das férias. Parece que como está os e-mails no telemóvel, como está tudo, parece quase que a pessoa vai, mas o trabalho também tem de ir. É. Então, na cultura de ambiente de escritórios de advogados, é muito isso. Tu não podes desligar. Havia histórias de clientes que ligavam à meia-noite a perguntar não sei o quê. A senhora pode esperar pelo dia seguinte ou não? Não é isto? Nós não somos bombeiros. E é um bocadinho de à meia-noite não vai resolver nada, vai ser igual a ser amanhã de manhã às 9 da manhã.
Exatamente. Não é? Eu acho que... Mas isto leva a um processo de aprendizagem. Exatamente. De nós conseguirmos perceber, digo-te eu, porque mesmo eu no Casar com Graça, às vezes, meia-noite, estava a responder a noivos, até que às tantas percebi, mas eu ter respondido agora, ou amanhã às 9 da manhã, o efeito é o mesmo, porque o fornecedor a esta hora também está a dormir, Claro. não vai dar seguimento, não vai dar... E o que me fez a mim foi que adormeci estressada, porque vi aquele problema, tentei resolver aquele problema, e tu foste tendo muito isto durante muito tempo. Sim, até quando eu estava a estudar para a ordem, tive um mês a estudar para a ordem e não conseguia não ir ao computador ver os e-mails. Enquanto que tinha colegas da minha equipa que me diziam: Maria, por amor de Deus, desliga isto, tu estás proibida de mexer nisto, estuda. Eu não conseguia, dicas. Não conseguia. Parecia que não estava tranquila. E lá está, enquanto isso crescia a ansiedade, em que cheguei a estar a estudar, de repente, crise. Então vá, para respirar. Cheguei a ligar uma vez a uma tia minha para ela me ajudar a respirar. E no escritório souberam que estava a ter esse efeito em ti, que estavas a ter ataques de ansiedade? Os ataques de ansiedade nunca falei, mas sempre falei pelo menos do meu descontentamento com o trabalho. E quis muito mudar, porque já estava há muito tempo a fazer a mesma coisa. Eu já não me sentia a pensar. Sentia que o meu cérebro tinha parado, porque o meu trabalho era muito automático. Claro que quando eu fui contratada, sabia para o que ia fazer, mas não achei que fosse o trabalho para a minha vida. De repente estava-se a passar 2 anos e meio e eu continuava a fazer a mesma coisa. A pedir para mudar para todas as áreas possíveis e imaginárias. Eu só não queria aquilo. Tirem-me daqui. E eles disseram: pronto, vamos ver, mas nunca viam. E lá está, e com o meu chefe sempre soube, e com isto problemas com o pai a continuar a acontecer. Porque é interessante, depois o teu pai fica doente. Sim, o pai ficou doente em julho de 2020, no verão. Aquilo que achávamos nós que, ou ele, que era uma gastroenterite, em que estava há uma semana sem comer e a vomitar, e de repente eu comecei a achar aquilo um bocado estranho. Eu estava a dizer que tinha feito consultas online com o médico, que lhe tinha receitado um protetor gástrico, e eu, a certa altura, tive de ligar aos meus tios e dizer: por amor de Deus, levem o meu pai ao hospital. E levaram e tiveram a fazer imensos exames e foi diagnosticado um cancro no esófago ao pai. E aí, Maria? Como é que foi? Aí fui atropelada. Tudo aquilo que eu estava a dizer, que andava para a frente, era preciso resolver um problema, está tudo bem. É preciso não sei o quê, então vá, bora. E nunca digeria. Porque eu conseguia sempre resolver tudo. Eu achava que era uma máquina. Assim, é preciso resolver, a Maria resolve. É preciso não sei o quê, eu trato. E por isso andei nisto. De repente, este eu não posso tratar. Este problema, eu não posso fazer nada. Não há nada que esteja ao meu alcance. E de repente tudo o que estava para trás parecia que eram bonequinhos que andavam a correr atrás de mim. E mal eu parei, eles barraram todos contra mim e puseram-me knockout. Aí eu fiquei paralisada. Porque não sabia. E desta não conseguia até proteger os meus irmãos. Eles tinham de levar com esta eu não lhes podia esconder. E foi das coisas... Eu nessa tive de pedir ajuda à mãe. Eu disse: mãe, eu não consigo dizer isto. Não consigo. Esta frase eu não consigo. E lembro perfeitamente que tinha acabado de sair da praia quando me ligaram com o diagnóstico. E eu ia guiar, tinha saído do MEC e ia guiar para Lisboa, já não consegui. Já não estava. E pedi à minha mãe: se a mãe vai ter de ser a mãe a ter aos manos. Porque esta não consigo. E depois a partir daí foi: ok, então vá, arregaça as mangas e o que é preciso. Aí quando soubeste foi um bocadinho as camadas todas que tinhas posto, as capas todas que andaste aqueles anos todos, caíram? Rasgaram-se todas, ficaram panos para o pó. Que aquilo já não estava tudo péssimo. Aí caiu tudo. E achas que foi preciso para olhares mais para ti? Acho que ainda assim, aí eu ainda empurrei. Ainda empurrei durante uns tempos. Achar: não, isto é cansaço, porque no meio disto eu estava a estar para a ordem. E então eu disse: eu vou fazer o exame da ordem e vou para o Porto. Não vou ficar aqui.
E portanto, com isto tudo na cabeça, ia estudar para o exame, estava desfeita, completamente desfeita. E aí, lá está, com uma família espetacular, que eu acho que eu só me apercebi de que realmente não estava inteiramente bem quando... Sabes, quando alguém, aquela pessoa mais improvável, te diz o óbvio, e se fosse outra pessoa qualquer, tu ias ignorar. Assim, sim, o céu é azul. De repente aquela pessoa está a dizer que o céu é azul. E eu, calma. Então, eu preciso de Disseram-te que não estavas bem? Sim, a dizer, Maria, há coisas que nós não conseguimos ajudar. Vai chegar um ponto em que nós não vamos conseguir ajudar, e se isto não for... se não tiver colo agora, vai ser muito pior. E foi aí que começou a busca pelo psicólogo, e para me ajudar eu nem sabia muito bem em quê, porque ele tratar do meu pai não podia. E era isso que eu precisava. Não é? Ele fazer o exame da ordem por mim também não podia. E era isso que eu precisava. E de repente foi a melhor coisa que eu decidi. E foi fácil, ou seja, como estás a dizer, que tu precisavas era do exame à ordem, precisavas de alguém que curasse o cancro ao teu pai, precisavas de muitas coisas, tudo para os outros, não para ti. Foi fácil perceberes, depois desta terceira pessoa que disse calma, há coisas que tu não vais conseguir resolver e agora tens de tratar de ti. Foi fácil aceitares isso? Eu não estou bem. E o psicólogo é para mim. Não foi uma questão de aceitar. Assim, eu posso tentar. Isto é uma coisa que eu posso ir. Adoro psicólogos para os outros. Acho ótimo. Mas agora ele pode tentar fazer qualquer coisa comigo, mas não sei bem o quê. Se é preciso ajuda, ok. Isto se calhar com um Benuron e de 4 em 4 horas também passava, mas de resto está tudo. Mas foi durante o processo de procura do psicólogo eu comecei a perceber, dizer, ok, isto se calhar não há de ser má ideia. Vamos tentar. Pode ser até que eu nem acerte à primeira no psicólogo e depois isto até passe. Claro, acertei na mousse e... Sim, sorte do tamanho. Acertei na mousse e começou aí o processo. Só que eu tinha outras coisas para tratar ao mesmo tempo. Eu tinha o pai. Porque aquilo com o pai, os tratamentos estavam a funcionar até que deixaram de funcionar. E por isso era sempre preciso tratar de alguma coisa. Com os meus tios a ligarem-me, porque depois lá está, esta coisa de ser a irmã mais velha e não ter ali a mãe que pudesse fazer essa ponte, era muito cansativo. E trabalhar ao mesmo tempo. E por isso eu estava um bocadinho cansada. E lembro perfeitamente quando fui, só tinha dito a esses meus tios que ia ao psicólogo, que me ajudaram. E depois disse, só no dia seguinte é que disse à mãe, eu fui ao psicólogo. E a minha mãe, porquê? Eu olho, porque se tivesse dor de dentes tinha ido ao dentista. Mas o que é que te doía, Maria? Eu acho que era desde a ponta dos dedos mindinhos à ponta do cabelo. Eu sentia-me dormente. Eu acho que se eu caísse para o lado nem sentia. Eu estava mole. Por dentro. Por fora estava em modo super-heroína. Estava a bola para a frente. Por isso é que muitas vezes, às vezes acontecem desgraças, não é? E nós, mas estava tudo tão bem. Sim. Estava tudo tão bem, estava sempre a rir, estava sempre tão divertida, estava tudo tão bem, estava a levar com tudo e a conseguir andar com tudo para a frente. Mas de facto depois lá dentro... Sim, vai moendo. E depois há sempre aquelas pequeninas coisas, dias mais cansada, em que alguém dizia uma coisa mais desagradável e eu achava que não servia para nada. Então coisas com o trabalho, de erros no trabalho, eu vivia em pânico com isso. Eu trabalhava com muitos prazos que estavam na minha responsabilidade e eu às vezes nem dormia a pensar se tinha cumprido o prazo e tinha de confirmar. Eu tipo, e agora cheguei a este ponto e era preciso mais não sei o quê. Era sempre assim. E ninguém à tua volta se apercebia? Não, porque acho que depois se apercebeu eu não sei, porque eu andava na minha. Eu estava no meu radar,
estava muito, muito focada. E por isso não sei se aperceberam ou se foram apercebendo, porque realmente eu a certa altura mesmo no escritório tinha reações um bocadinho agressivas. Cheguei a ser... Mas porque às vezes perde-se a empatia com o outro, não é? Completamente. Está Houve tudo uma tão vez mal, numa não é? reunião que foi horrível, em que eu fui muito mal criada com o meu chefe. E até hoje eu sei perfeitamente que eu estava ali naquela linha, em que era uma coisinha e eu passava para o outro lado. E claro, fui falar com a sócia e dizer assim, olha, desculpa, mas aconteceu isto, mas eu não estava em mim. Não sei bem o que é que se passou. E depois, claro, que naquele ambiente também não queres dizer que estás mal da cabeça, não é? Olha, pronto, é uma miúda, ainda por cima, eu tenho 28 anos, mas ninguém me dá mais de 13, não é? Então, ainda por cima, armada em advogada e achar que tem imensos problemas na vida, eu a dizer só, olha, foi há dias assim, não é? Tipo, estamos a acumular muito trabalho, é só trabalho, por isso depois desgasta. Só que o meu problema não era só trabalho, era só trabalho e o resto da minha vida toda que estava a desmoronar-se. E nesse escritório não houve abertura para... Eu pergunto isto porque conversei com a Mariana Chuva, que vocês têm conversado, e adorei perceber que na empresa onde ela trabalha não só sabem como estão atentos. E aí não, aí é muito trabalho, como é que tu estás psicologicamente ou não, ou como é que está a tua vida fora, não interessa. Eu vou dizer uma coisa muito polémica, mas eu sei que não fui contratada para o escritório porque estava doente. Eu fiz o exame à ordem 2 vezes, porque chumbei, e fiz o segundo exame, passado 2 meses o meu pai ter morrido, que eu disse, eu vou fazer isto. À revelia do meu médico, que achou que eu estava doida, e eu assim, não, isto vai ser feito. Fiz o exame, que tinha sido, quando eu passei, eu fiquei 50 quilos mais leve, de repente eu assim, a minha vida agora vai endireitar-se. E sou despedida. Porque se aperceberam que alguma coisa não estava bem. Porque eu não estava bem. Eu só estava a fazer o meu trabalho, não estava a ser produtiva, não estava à procura de novos desafios. Tinha entrado um novo sócio e eles acharem que pronto, Maria, agora tens de agarrar a oportunidade. Eu não conheço o senhor. Eu só quero fazer o meu trabalho. E estou aqui e faço todos os dias, com um sorriso na cara. Em que às vezes pedir ajuda aos estagiários que estavam a trabalhar comigo, era dizendo, olha, põe os estagiários a fazer. Eu, pois, estás a pô-los de castigo com o meu trabalho. E eu sei que, e entretanto tive cada vez mais a confirmação disso, de que eu não fiquei porque eu não estava bem. E aí achas que o que é que esperavas? Que enquanto empresa, e isto também porque é tudo, eu acho que a falta de saúde mental tem cada vez, está na berra, mais do que da berra, depois eu acho que o que temos que fazer é estar na berra e fala-se. Mas mais do que falar, temos que fazer. Sim. O que é que achas que pequenas coisas que poderiam ter feito e que se calhar até faziam com que tu tivesses ficado melhor naquele sítio e teres voltado a ser produtiva e teres voltado a gostar de ser mais do que o normal dentro da condição em que estavas na altura? Claro, eu não estava à espera que eles tivessem pena de mim. Porque coitadinha que o pai morreu e não sei o quê. Não queria nada a ser isso. Agora, eu sabia o que é que o trabalho que eu tinha feito durante 3 anos naquele escritório. Eu sei o quanto vestia a camisola. E eu tanto sei isso como sabe muita gente que trabalhou comigo. Dá mais trabalho ter de gerir um recurso humano que não está bem. E por isso mais vale dispensar, é isso? Sim. Em que era eu não precisava que... eles mandaram um ramo de flor no enterro do meu pai, mas eu precisava um bocadinho mais do que isso. Tive pessoas do escritório que foram inacreditáveis comigo. Só que não eram as que decidiam se eu ficava ou ia embora. Ainda por cima, um sócio novo que tinha chegado há pouco tempo, mal me conhecia e o que encontrou foi um farrapo. Eu ainda lhe tentei contar mais ou menos o contexto, sem ser muito profunda, porque também tinha acabado de conhecer, ainda é preciso criar uma relação, mas eu expliquei-lhe que não estava a 100%. E mesmo assim... Não somos máquinas, não é? Ao fim de 3 anos, as duas coisas foi...
és uma rapariga muito porreira e ficámos muito admirados por teres trabalhado enquanto o teu pai estava doente. É isto. Obrigada. E isso fez com que ficasse ainda pior nesse processo todo, porque foste diagnosticada com uma depressão, ou não? Sim, mas isso já tinha sido antes. Isso foi antes. Foi no início desse ano, em que... Porque já foi em termos temporais, foi depois do pai ter morrido. Em que... Porque o pai ficou doente e depois fez os tratamentos, ia ser operado, só que no dia da operação nunca mais nos disseram nada, se o pai tinha entrado, não tinha, e a certa altura foram fazer uns exames e a verdade é que o cancro se tinha espalhado, estava metastizado por todo o lado e portanto a verdade é que já não haveria grandes coisas a fazer, iam fazer mais uns tratamentos a ver se regredia um bocadinho, mas o resultado iria ser sempre cuidados paliativos em ambulatório até que chegasse o dia. E eu, ok, então é preciso ir para o Porto, e nisso no escritório eu disse, olha, e até iria começar uma nova quarentena passado pouco tempo, comecei a mais cedo, e eu disse, olha, eu tenho de ir para o Porto, que isto está a acontecer, e eu tenho de cuidar do meu pai. E eles sempre foram muito tranquilos com isso, só que eu também nunca deixei de trabalhar. Eu às vezes havia noites muito difíceis do pai, que o pai não dormia, com dores, e eu estava a trabalhar ao mesmo tempo e nem sequer podia aproveitar os momentos em que o pai estava a dormir para eu dormir também. Tipo como os bebés, como mamães fazem quando estão a amamentar. Sim. Mais ou menos isso. E porque eu estava mergulhada naquilo, mas estava a trabalhar. Eu só pedi para deixar de trabalhar uma semana antes, que eu achava que eu só precisava de parar uma semana, precisava de lá estar, dormir enquanto o pai estava a dormir. E pedi uma semana. Só precisei de 3 dias, que o pai morreu ao terceiro. E por isso eu fui dizendo, ok, pronto, afinal não era preciso assim tanto, tipo, passado uma semana estava a trabalhar. Estavas noutra. Completamente. E quando aterraste, como é que foi? Eu não sei se ainda aterrei, já aterrei. Há dias que aterro um bocadinho, depois levanto outra vez, que isto... Porque com a guerra toda com o pai, a altura de termos estado com o pai em casa foi um tempo muito importante. Foi aí que veio a maior estalada de luva branca que eu levei da vida, em que eu perdoei o meu pai sem pedir desculpas. E só me apercebi isso depois. Porque há certas alturas em que tens só de aceitar, que é, está tudo bem. E ele teve o seu calvário, ele sofreu imenso, tinha dores horríveis. Estava num estado em que ninguém deve estar. Não deve ser... Para os humanos aquilo não deve fazer sentido. E o meu pai aguentava muita dor. Muito. E às vezes até nos pedia os remédios SOS, quase já em modo, por favor. Assim, ó pai, por amor de Deus, que seja a última vez que chega ao cúmulo para me pedir remédios. E ele quase foi que uma sentia... forma de se reaproximar, hein? Muito. Sem se falar em tudo o que passou. Sim. Isso foi bom. Foi, trouxe muita paz. Muita paz. E foi bom porque conseguimos estar os três nesse tempo. A mãe também ajudava a fazer a gestão do cansaço. Porque nós estávamos em casa do pai, os três, a tomar conta do pai. Com uma tia-avó nossa, que é tia do meu pai, que é a nossa avó hoje em dia, que é um anjo da guarda também que nós temos muito grande na nossa vida, que nos ajudava. Nós estávamos em casa dela, por isso, na Quinta Grande, em que tratava do melhor de nós, que era nos alimentar, para nós podermos fazer tudo o resto. Porque depois tínhamos as fichas com os remédios que era preciso, levar o pai às consultas, fazer não sei o quê, tratamentos. O pai não comia, tinha uma PEG, por isso o almoço tínhamos de ser nós a dar, por uma seringa. Eram coisas muito agressivas. E nós tínhamos 20 anos todos, na casa dos 20 anos, de repente são 3 miúdos a tratar disto. Gostavas que alguém te tivesse tirado ali e pegado ao colo e dizer, não precisas de ser tu a fazer isto? Não queria, eu ia espernear. Não conseguias? Não. A mãe dizia-me todas as semanas assim, a menina venha para o Porto um bocadinho para descansar, e eu, mas não vou. Não consigo sair daqui. Não consegui. Eu fui
No meio disto eu tive de fazer uma operação a uma orelha. Tive de vir a Lisboa. Como é que foi com as agulhas? Ai, esse meu pânico com as agulhas. Lá está, eu estava zero contente com isto, mas eu tinha rasgado o furo do brinco e precisava de ser operada. Uma operação estética em pleno Covid, só mesmo eu. E então vim para Lisboa, fui operada, estive a chorar o tempo todo durante a operação, porque a médica estava a aprender com o cirurgião, portanto eu estava a ouvir tudo. Os enfermeiros só diziam se calhar acalmamos um bocadinho, que eu tinha os batimentos a 130 e chorava compulsivamente, em pânico. Saí da sala de operações de cadeira de rodas, porque eu e as agulhas realmente não temos uma relação. A enfermeira só me perguntava: então, mas e quando for mãe? Isso é um problema da Maria do futuro. A Maria de agora foi operada uma orelha e não se aguenta em pé. Mas nesse dia eu fui operada às 9 da manhã e a enfermeira não me deixou ir sozinha para casa. Então liguei a uma prima minha que me veio buscar ao hospital, deixou em casa. Outra prima minha foi-me buscar, deixou-me no comboio. Entretanto tinham-me comprado com o bilhete de comboio para eu ir para o Porto, onde no Porto estava a namorada do meu irmão para me levar para o pé do meu pai. Eu não conseguia estar. Eu não ia estar no Porto nem com uma orelha A Maria de desfeita. hoje consegue dizer, como disseste depois da operação orelha, que a Maria de quando for mãe depois vai ter que decidir. Que isso é bom, tu consegues pôr essa perspectiva agora de calma, eu agora estou aqui, mas não vou sofrer por antecipação com coisas que podem vir, agora estou a viver isto, se calhar tenho é que me preparar para... Sim, eu só houve uma vez que perguntei à enfermeira, à médica, quanto tempo é que o meu pai tinha. Só uma vez. Porque eu sabia que a coisa ia ser o tempo que fosse. E eu não queria que aquilo acabasse. Queria porque eu não queria que o meu pai sofresse. E ele estava em sofrimento. Mas também qualquer dia a mais era ótimo. Portanto, era um mix de ok, eu tenho de me preparar para o que aí vem, mas não quero. Eu quero viver o agora. E nisso também foi muito importante. Também estávamos no tempo do Covid, portanto, mais uma preocupação de pessoas de fora que queriam saber do pai e ir ver o pai. Nisso os meus tios, o meu pai tem 7 irmãos, eram 8 rapazes, portanto todos com muita personalidade e deram-nos esse espaço para estarmos os 4, que era um tempo que eles também sabiam que era preciso. E isso foi muito importante para nós, porque conseguimos nos rir com o pai, que o pai tinha um sentido de humor engraçado, não era muito inteligente, mas era engraçado, e assim de umas coisas. E por isso foi um tempo para nós. E para nós os 3, então, que sabíamos que a equipa que ganha não mexe, portanto estávamos ali, os 3 de pedra e cal, e era muito engraçado porque havia noites que fazíamos brainstorming à noite os 3. É de género, o que é que estás a sentir, o que é que não estás? É ótimo falar, não é? Sim, eu tentei muito que isso acontecesse, porque a minha irmã é mais reservada, engole muito paiada. O meu irmão é mais go with the flow e no dia eu trato. Mas sei que ainda há coisas ali por dentro dele que vão mexendo. Mas é mais tranquilo. E eu queria muito saber o que é que eles estavam a sentir. Não queria que eles retraíssem. Qualquer dúvida, qualquer coisa que os inquietasse, nem que seja a forma como responder às pessoas que perguntam como é que o pai está hoje e que perguntaram ontem a mesma coisa. Não é? E eu assim, pois, a certa altura é muito difícil estar todos os dias a contar a mesma história. Uma altura com os meus amigos me perguntavam, então como é que está tudo? E eu, queres a versão boa ou a verdadeira? É que a versão boa é que ele está aqui, está bem. Agora a versão verdadeira é que isto está péssimo, está cada dia pior. E sentias que havia abertura para te ouvirem? Mesmo ouvir? Ou a pergunta era feita porque estavam só à espera do está bem, está a ir? Não sei bem. Sei que havia pessoas que me pediam a verdadeira e eu também sabia a quem perguntar. Mas houve dias que tive até muito tarde a falar com pessoas a dizer só que estava tudo mal. E que eu estava péssima e que eu não aguentava. E tiveste colo? Foi tanto. Uns caldinhos bons. Muito bons. Muito bons mesmo. Sou uma sortuda, ticas. Mesmo. Porque até da família do lado da minha mãe,
que não deixaram de estar presentes e sabiam aquilo que o meu pai tinha feito a nós e à minha mãe, e mesmo assim estavam lá. Porque para eles era, pelo seu pai não posso fazer nada, mas por si, pelos irmãos, posso. Portanto, era isto, era ir buscar carros, era trazer... Eu, a certa altura, uma tia minha pergunta-me o que é que era preciso e eu já era dizendo, olha, aquelas coisas para se pôr debaixo da cama para se sujar, esponjas para o pai beber água porque já não se consegue levantar, penicos, aquelas coisas geriátricas, no fundo, que eu não fazia a mínima ideia, porque nós os três ainda por cima temos 0 ligações com a saúde. A minha irmã estuda marketing, o meu irmão economia e eu direito. Eu até para cortar um medicamento a meio eu ligava a um médico para saber se podia, porque eu não fazia a mínima ideia. Estávamos completamente a zeros. Portanto... E as escolas aperceberam-se que estavas com uma depressão? Não. O que eu quero é falar de ti. Vais sempre falar dos outros, mas eu quero é que tu fales de ti. Não, mas isto porquê, Maria? Porque acho que é mesmo importante. Tu de facto tens 28 anos, eu dava-te 20 e é ótimo ver isto como um elogio. Mas é muito... isto hoje em dia é muito isto. E vemos muito, e acho que os teus pais não são os únicos. Vocês não são os únicos de repente miúdos que são envolvidos no meio de divórcios que não são resolvidos. Já tivemos aqui também uma conversa e que se prolongam e depois prolongam-se para a vida dos filhos, mas os pais estão tão embrenhados na discussão entre eles no motivo que nem se apercebem do impacto que tem. E depois o trabalho e a exigência que há no trabalho e a dificuldade de no dia de hoje, que eu acho que está cada vez melhor, mas dizermos eu não estou bem. Eu estou com uma depressão, eu quero andar com isto tudo para a frente, eu quero fazer tudo, mas eu não estou bem. Como não há essa à vontade, depois deixamos de ter empatia, o que temos é irritabilidade, à mínima coisa que alguém nos diga alguma coisa, sim, reagimos, explode. Ou vamos abaixo porque achamos que afinal é tudo. Quer dizer, e é porque não estamos bem. Mas tu percebeste isso, que não estavas bem, e aqui é que eu quero, que acho que é importante e que pode servir também muito como colo para pessoas que estejam como tu nessa depressão. Como é que é? De repente sozinha foste e o processo e como é que te estás a sentir agora em que também ao mesmo tempo estás a viver um luto, porque como disseste há bocado, o teu pai morreu e existe em algumas coisas um alívio, mas é um luto. Sim. No que é que a psicoterapia e no que é que tu, enquanto Maria, tens feito por ti, para estares bem? Sim, foi importante eu também me aperceber de que tinha muitas coisas ainda por resolver aqui dentro. E de começar-me a conhecer, de encontrar respostas para algumas reações, de me começar a conhecer verdadeiramente. Porque quando eu cheguei a casa e falei com a minha mãe e com os meus irmãos abertamente sobre o assunto e disse eu não estou bem, eles queriam a minha mãe principalmente queria uma causa, assim, mas é Lisboa, mas é não sei o quê. E eu, mãe, são 20 e tal anos. Foi a minha vida toda. E a minha vida toda não se resume ao pai e à mãe e à casa. Vive tudo, com relações de amigos, com tudo. De como é que eu reagia, até de pensar como é que está a minha relação com os meus amigos do Porto estando em Lisboa, porque fazer-me presente também com eles, que também fazem parte de mim. Tudo isso foi um processo bom de eu me começar a perceber e de coisas que eu tinha encravadas que não fazia a mínima ideia, que as precisava de soltar urgentemente e para arrumar esta cabeça, porque estava tudo, parecia uma garagem em que as coisas iam-se atirando para lá sem qualquer tipo de ordem. Não era um puzzle bem feito, era uma caixa completamente desfeita e era preciso juntar as coisinhas e perceber a ligação entre elas, começar a conhecer-me, porque eu não... Se me perguntassem quem era a Maria, assim, olá Maria, tenho 28 anos e sou advogada. Mas não, eu sou muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque não é isso que me define e também não é a depressão que me define. É tudo, é toda a minha envolvência. Por isso, eu quase que fico contente disto ter acontecido,
porque hoje em dia já estou bem melhor, com os remédios também ajudou, que eu achava que, lá está, como o Simão disse, que achávamos que íamos ficar com isto para sempre e de repente só queremos largar. E eu finalmente já estou a começar a fazer o desmame dos remédios. E no dia em que saí do médico foi de género, isto está a passar, é tão bom. Mas sempre com a psicologia ao lado, sempre para mexer. E cada vez mais que falar sobre o assunto como quem fala de política, saber-se discutir, saber-se falar da saúde mental e saber dizer que esta pessoa tem uma perna partida e a do lado tem uma depressão. Só que não tem gesso na cabeça. Mas ela tem. E está escondida. Por isso, este tipo de apatia também, de empatia que se é preciso ter com as pessoas para não se criar esta apatia, é muito, muito importante. E eu acho que com isso também me tornei mais compreensiva do outro, de perceber tipos de reações, de ser mais ouvinte e menos reativa. Porque eu disparava, eu disparo. Não era preciso dizer para se perceber. Não, aquilo era gatilho e quando queria voltar para dentro já tinha criado estragos, já não dava. Por isso foi muito bom conhecer-me e perceber-me e finalmente perceber que não estou sozinha neste mundo e que, portanto, há mais pessoas assim, que é preciso falar-se e apercebi-me que o falar me fazia bem, porque eu antes guardava tudo para dentro e depois quando era para falar... preconceito, não era? Sim. E porque eu achava, lá está, a mãe também não percebia muito bem para que é que eu queria ir a um psicólogo, mas fui eu, o que é, o que não é? É tudo, mas não faz mal. Não faz mal, porque eu agora vou aprender a lidar. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser com a primeira consulta que eu vou ficar bem. Aliás, na primeira consulta saí de lá desfeita, porque tive 1 hora a chorar e nem um abracinho no fim. Nem um abracinho no fim. Para isso tinha ligado a 2 ou 3 amigos, para ir para um quiosque da Avenida da Liberdade, ainda beber uma cerveja, tinha um abraço no fim. E pronto, e eu assim, pronto, mas ele também, lá está, eu preciso de um processo para trabalhar, ele precisa de elementos para trabalhar. E então eu tive-lhe de lhes dar. Tudo isto foi eu também a aprender. E sei que hoje em dia a minha mãe foi a primeira a dizer à minha irmã que se calhar ela também precisava. Isso é tão bom. E eu ganhei o dia, nesse dia. Eu assim, de repente tenho a mãe a dizer que isto pode acontecer. Que é bom. Porque é literalmente virar-se para a mãe e dizer, está a ver a Maria? Isto está a correr bem. Porque eu quando cheguei... E quase que todos precisamos, não é? Porque, sim. E como tu dizes, não é preciso acontecer alguma coisa visivelmente grave na nossa vida para nós precisarmos tratar a nossa saúde mental. Porque sim. Às vezes, como dizes bem, coisas da escola podem desmarcar tanto que ficam ali, que se arrastam uma vida e que de repente nós conseguimos resolver. Temos é que as trabalhar. Exatamente. Dicas, eu fui uma adolescente gordinha e foi um comentário que me fez perder 15 quilos num ano. E hoje em dia, eu entretanto fiquei muito magrinha com a depressão e agora já estou a encher outra vez. Eu fico com pânico de voltar. Pânico de voltar àquilo. E de voltar a ouvir as bocas a dizer, tem certeza que é mais um pão? Tem certeza que quer repetir? Essas coisas que eu era minúscula e na altura eu assim, tenho certeza que quero um pão. Quero. Sim. Tenho a certeza absoluta. Mas depois foram várias coisas. Depois, ao lado dos meus primos todos esqueléticos, com uma boa genética, e eu, uma bucha, que não andava, rebolava. E eu, de repente, assim, oh meu Deus, isto tem de mudar. E de repente, num ano, pumba, 15 quilos. Com que idade? Com 16, 15, 16. E por isso estas pequeninas coisas, até agora, tenho isso sempre na cabeça. Tem que ser trabalhado. Tem de ser trabalhado. Mas agora rio-me. A minha irmã está muito magrinha e eu comecei também que para as pessoas que são magrinhas também é difícil às vezes engordar, como para as pessoas gordas emagrecer. Eu tento levar isso, tive de educar algumas pessoas à minha volta a dizer, isso é tão chato de se dizer a uma pessoa que ela está magra como a outra que está gorda. Nós não pensamos muito naquilo que dizemos e no impacto que tem no outro. Completamente. Então, com a minha irmã, os meus tios estavam a dizer, está muito magrinha, e eu assim, fui eu que a engoli. Não sei se repararam, nos últimos tempos engordei 10 quilos, portanto fui eu que a engoli. E lá está, é levar isto assim, porque não vale a pena também ficarmos muito rancorosos.
aceita, está tudo bem. Gosto da Mas beleza, trabalha. não gosto. Sim. Mas trabalha isso, não é? Porque deixa marcas. Sim. Mas eu acho que é preciso moer, é preciso falar sobre o assunto, é preciso chorar o assunto. Eu acho que é muito preciso chorar, eu adoro chorar. Há dias, lá está, mesmo com o psicólogo choro imenso e as minhas amigas dizem assim, tá bem, mas se quiseres também falar connosco, eu assim, caramba, eu pago-lhe para alguma coisa. Pago-lhe para alguma coisa, ao menos que seja só ele a ouvir-me chorar que mais ninguém, mas é que agora aquela horinha eu sei que é sagrada para mim. Isso serve-me para imenso. Porque coisinhas minúsculas que mexem aqui É verdade. é muito difícil. E nesse ano todo, de 2021, o meu psicólogo a certa altura já estava, Maria, já chega. Já não precisamos de mais, porque era o pai ter morrido, 3 exames da ordem chumbados, depois de repente passo na ordem de parte boa e eu assim, vamos lá, de repente sou despedida, de repente, eu preciso arranjar trabalho, assim de repente, então vá, bora para entrevistas, umas correm bem, outras correm mal, lá consigo trabalho, boa, Covid no Natal, pumba. E eu já ligava, cada vez que tinha consulta, o psicólogo só me dizia, então Maria, eu assim, o que é que me faltava este ano? E ele, Maria, acho que por este ano estamos bem, acho que não é preciso mais nada. Se eu apanhei Covid, ele já punha as mãos à cabeça, assim, Maria, e eu, pronto, mas assim já tenho crédito para 2022. 2022 já vou com crédito, portanto vai correr tudo bem. É fazer batota. Ter um psicólogo é fazer batota, porque é alguém que não resolve as coisas por nós, mas ajuda-nos a encaixar tudo. Sim. Eu acho que é como se estivesse no escorrega e é só aquele... Nós sabemos andar de escorrega, mas aquele bracinho ali a empurrar... E ajuda-nos a ver caminho. Totalmente. Alguma vez deixaste de ver caminho? Houve alturas em que eu... Então, os dias maus de cama, eu chegava mesmo a pensar assim, se eu agora desaparecesse, quem é que ia reparar assim tanto? Não ia mexer em ninguém. Se calhar até safava algumas coisas. Houve dias assim duros, muito duros. Mas... E em que pensavas fazer alguma coisa nunca, nesse sentido? Não, nunca. Era só daquela de, olha, se eu não acordar amanhã também, está tudo como está. Também nem apetece. Que era nessa altura em que eu via tudo a preto e branco. Eu tinha sonhos horríveis. Pesadelos. Por isso é que não descansava, não estava bem. Era tudo uma carga tão grande, que de repente eu sentia-me cansada só de abrir os olhos. E pensar que tinha de ir para o escritório toda contente. Chegava e era bom dia, e tipo, ia almoçar com a malta, não sei o que, saía do escritório, quantos dias? Tipo... E isso ainda era um peso acrescido, ou não? O sorriso, a farsa, ainda era... Era porque eu estava em personagem. Eu agora percebo o cansaço que os atores têm ao fim do dia. Porque estás a vestir uma pele que não é a tua. Tu não és assim. Ou não estás assim. Portanto, é tudo muito forçado. É um esforço extra. E por isso chegas a casa e estás exausta. Porque eu, na altura, o meu problema, eu adormecia em 5 segundos. Só que até dormia 8 horas e acordava como se tivesse dormido 5 minutos. Isso era assim, umas atrás das outras. E eu, a certa altura, já estava a desistir. Era tipo, não consigo. Mas é sempre, pronto, mais um dia, vá, bora. E por isso, há alturas, eu acho que nunca teria pensado em fazer alguma coisa porque os meus irmãos não merecem isso. E eles precisam de mim. E eu sei que eles precisam de mim. Como eu preciso deles. Muito. Foram também muito o meu colo. O meu irmão, na conversa grande que eu tive com eles, disse uma coisa que eu nunca mais me hei de esquecer. Em que eu contei tudo, e dizer que precisava de ajuda, que pedi colo, dizer, vão ter de me ajudar, vão ter de me dar a mão, porque eu tenho de passar isto rápido. Isto tem de ser rápido. Não tenho muito tempo. Por isso vão-me ajudar. E o meu irmão disse-me que durante 20 anos ele não tinha tido problemas na vida porque eu existia. E que agora era a vez dele ajudar. E eu aí fiquei dizendo, eu fiz um bom trabalho. Que estes miúdos são espetaculares. Têm o coração no sítio certo. Fizeste e agora estás a fazer um bom trabalho também por ti, Maria. Sim. Porque, como dizem com razão, não só eles, mas eles em especial, mas muitas pessoas
precisam de ti, mas principalmente tu precisas de ti bem. Sim. E eu acho que é incrível o trabalho que estás a fazer e o percurso que estás a fazer muito por ti. Foi aqui uma hora, nós já estamos a chegar ao fim, foi aqui uma hora em que eu acho que se notou de forma leve o pesado que foi o teu crescimento, e mesmo assim tu sempre a quereres ir, mas é muito bom. E a tua mãe dizia-me: a Maria arranja o psicólogo sozinha, não pediu a ninguém. E isso é bom, e ainda bem que dás este teu exemplo de garra, de querer chegar a tudo, mas quando te apercebes que és tu que estás a cair, também fazes por andar por cá e por quereres andar por cá bem. Sim. Porque acho que também devo isso. Porque eu naquele estado realmente não servia para nada. E mesmo com os meus amigos, eu gosto imenso de me divertir. E era o que eu mais queria, era conseguir me divertir. E por isso tenho feito muito por isso. E os meus amigos foram uma parte muito importante neste processo. Porque puxavam-me para eu ir. Diziam: Maria, vem. E eu às vezes tenho problemas em dizer que não. Por isso ia e fazia-me bem. Fazia-me mesmo bem. Coisas leves. Pessoas que não conhecia de lado nenhum, de repente estar a falar. E eu assim: esta pessoa não faz a mínima ideia o que é que se está a passar. E é tão bom. Eu poder dizer para vocês que querem bem me apetece. E está tudo bem. Deu poder... Porque lá está, depois tenho um bocadinho de humor negro, então às vezes mandava assim umas piadas até sobre o pai e as pessoas ficavam meio e eu, desculpem, ainda preciso de um contexto. Mas sim, fizeram todos muito parte desse caminho que está a ser bonito, eu acho. E estou muito orgulhosa também de mim. Acho que é mais do que o exame da ordem, que era aquilo que eu mais ansiava e eu queria aquilo e era a minha vida. Isso para mim foi só um alívio. E isto está a ser, acho que é a primeira vez que consigo dizer que tenho orgulho em mim. Que bom! Sim. E agora assim, porque passou a voar Mesmo. as últimas 3 perguntas, qual é que foi um dos dias mais leves que tiveste? Dicas no meio disto tudo é um bocadinho difícil, não é? Mas eu acho que assim, dias leves é dias com os meus irmãos, é com a mãe, com os manos, estarmos bem, de estarmos a rir. Temos todos muito sentido de humor e isso acho que nos ajuda muito também a passar isto, de passarmos as coisas a rir, de nos conseguirmos rir das coisas e não ser tão pesado, ser assim mais tranquilo e com mais leveza. Por isso os dias com eles, os dias que eu chego ao Porto, são dias leves, porque sei que eles estão bem e eu estou em casa. Boa, e um dos dias mais pesados? O dia que o pai morreu foi pesadíssimo, porque nós tínhamos levado o pai do hospital para casa no dia anterior, que o pai já não conseguia respirar, não se conseguia mexer. Houve uma altura em que a minha irmã estava no Porto, estava só com o meu irmão, e estávamos a tentar levantar o meu pai da cama para ele conseguir respirar, e ele a certa altura cai-me nos braços. Eu achei que ele me tinha morrido nos braços. E o meu irmão olha para mim até que o meu pai dá um suspiro e eu assim, ai não. Caneco, isto é duro. E depois pôr o pai na maca para o hospital, e que eu não podia ir para o hospital com ele porque na ambulância, assim, desculpe lá, mas o meu pai mal consegue falar. O meu pai tinha um nódulos nas cordas vocais, não conseguia falar muito bem. Assim, por favor, deixe-me ir. Já estava eu a ir, de repente é preciso transferir o pai para não sei onde. Aqueles dias foram horríveis. E o dia em que, lá está, fomos chamados para ir ver o pai, chamaram-nos aos 3 e de repente disseram: a médica quer falar com os familiares. E nós, ok. E aparecemos 3 miúdos à porta das urgências. A cara da médica, eu acho que nunca mais me vou esquecer, coitadinha, deve ter sido o dia mais difícil da vida dela, ou um dos, porque de repente tinha 3 minutos ela a dizer assim: a partir de hoje vêm ver o pai a hora que quiserem. E o pai acabou por morrer nessa noite. E portanto foi o ir para casa à espera de uma chamada que nós sabíamos que ia acontecer, mas que não a queríamos receber. E foi eu que o telefone estava comigo, e de saber que a qualquer momento eu tinha de dizer aos meus irmãos que isto tinha acabado. Mas que ao mesmo tempo era bom, porque já tinha passado. Acho que esse dia foi...
E da mãe querer-se ter despedido do pai e não ter conseguido. E eu disse à mãe, olha, se a descansa, nessas mãos de cada um de nós foram as suas. Foram as suas. Que bonito. Porque se nós somos o que somos foi porque a mãe nos criou assim. E por isso nós só fomos as suas mãos. Simplesmente marionetas com liberdade, mas fomos as suas mãos. Se isso descansa, a mãe tratou do pai. Não se preocupe. A vida tem graça, Maria. Digas, a vida é de chorar a rir. Literalmente. Literalmente de chorar a rir. É bom rir, é bom chorar, mas tem imensa graça. E se for levada assim, é ótima. É leve. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Obrigada. Por este testemunho tão sincero. Acho que faz falta às vezes estes shots de sinceridade, porque aprendemos todos, miúdos e graúdos, a ouvir estes shots de sinceridade pura, que eu acho que quando é assim não ofende ninguém. Sim. Nem magoa ninguém. E acho que deve ser ouvida, e se for bem ouvida vai ajudar sempre quem ouve. Muito obrigada, Maria, querida. Eu gostei muito. Obrigada a todos por estarem deste lado. Bem, nem sei bem como é que hei de fazer o resumo desta grande Maria que está aqui, mas eu acho que de facto, enquanto um bocadinho mais crescida, aprende-se muito nisto do impacto que enquanto mães e pais às vezes podemos facilitar ou não a vida aos nossos filhos, sem nos apercebermos, dificultamos, e isso deixa marcas, mesmo que eles sejam assim uma fortaleza e umas super mulheres como a Maria, que pôs imensas capas, vai deixando marcas, vai marcando, e depois muitas vezes desperta nisto de ataques de ansiedade, ataques de pânico, noites muito mal dormidas, não ver um sentido e um caminho, depressão, e o bom que é a Maria ter partilhado tanta coisa, mas acima de tudo, Maria, que eu nem estava assim tão preparada para esta parte e que acho muito bonito, e que me identifico muito, é o perdoar sem teres que perdoar, sem haver uma conversa, sem haver um pedido, é o coração a perdoar. E mais que tudo, que é muito raro nos dias de hoje, o amor de 3 filhos que abdicam de tanta coisa para acompanhar um pai doente, e que é pesadíssimo. Acho que só quem passa por isso é que tem essa real noção, e isso é amor. E por isso, mais do que a depressão, mais do que aquilo que te fez vir cá, Maria, falar, e que agradeço imenso, acho que o que tira aqui muito de ti é que és uma pessoa cheia de amor, que tens que cuidar de ti, que não vale a pena ires a tudo, mas tens muito amor, tu e os teus irmãos, de certeza. A tua mãe pôs aí umas sementes muito boas, porque é raro alguém ter a sorte como o teu pai teve de ficar doente em casa, e a maior parte do tempo acompanhado pelos filhos, porque é um caminho duro e vocês fizeram. Eu acho que desta conversa tiro muito é isso, muito amor e uma generosidade enorme. Obrigada. Que os meus filhos sejam assim comigo um dia, se for preciso. Se Deus quiser, os teus filhos não... Que não há de ser preciso, mas... Não há de ser preciso, por amor de Deus. Que sejam, mas que vocês sejam um exemplo para tantas pessoas. Mesmo. Obrigada. Obrigada, Maria. Um beijinho a todos. Uma ótima semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados, e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.